talvez você seja também um engenheiro ou uma engenheira do Brasil que já pensou em trabalhar na Alemanha ou vê a possibilidade, até porque existem centenas de milhares de vagas, só que tem aquela pergunta em mente: tá, como é que eu começo isso, né? Como é que eu começo esse projeto Alemanha, essa saga, né, de conseguir a minha vaga? E o que eu posso te adiantar é que não é o profissional ou a profissional mais qualificado que vai conseguir essa oportunidade. É literalmente quem conseguiu se posicionar no momento certo, que a vaga está aberta ou que a empresa e o tomador de decisão precisa desse profissional. Até porque projetos aqui na Alemanha não pode esperar, né? É óbvio que a gente começa a contratar com certo tempo de antecedência, mas existe um limite. E tem vagas, por exemplo, na Alemanha que ficam abertas meses. Eu já ouvi vagas que ficaram abertas por mais de um ano, porque não encontravam profissionais. E você pode falar que é porque não tem profissionais especializados, e isso pode ser um dos motivos, mas o principal motivo é se posicionar, ou seja, é você estar num perfil ideal para os olhos do mercado de trabalho, que te faça dar a oportunidade de ter uma conversa com eles, de fazer uma entrevista e vocês chegarem no acordo, né? E como que você faz para conseguir essa primeira entrevista ou esse primeiro contato? Você vai ter que entender qual que é o teu perfil, né, profissional, qual que é a sua especialidade, ou o que você pode entregar ou colocar na mesa, né, falando que eu consigo assumir isso, eu consigo desenvolver isso, eu consigo resolver esse problema. E você, principalmente, precisa encontrar as perigo reportado à frente. Sabia que eu já sofri com um tubarão? Uma adrenalina. Se destacar. Porque nem todas as vagas vai ter o perfil que você busca, né? Ou seja, são mais de 100 mil vagas aí para engenheiro, e você não está concorrendo a 100 mil vagas. Você está concorrendo às vagas específicas para o teu perfil. E qual que é o teu trabalho? Primeiro, descobrir qual que é a tua especialidade, qual que é o título das vagas que você pode ser contratado aqui na Alemanha, e você vai entender quais são as habilidades que essas vagas pedem para você, e com isso você vai conseguir montar uma candidatura mais alinhada com o que as empresas buscam nas vagas específicas para o teu perfil. Entendeu? Então, voltando, você precisa entender o teu perfil, você precisa, depois disso, entender quais são os perfis das vagas respectivas ao que você busca. Depois disso, fazer um match, fazer uma compatibilidade das habilidades e te posicionar, né, com as candidaturas, de forma que a empresa consiga ver o potencial em falar contigo, o potencial em te contratar. E aí sim, você vai conseguir esse primeiro contato, essa primeira entrevista, né? Esse é quase um dos starts no processo de conseguir uma entrevista com uma empresa alemã, né? Mas isso não é tudo, isso é só um dos pontos, né? Qual que é o outro ponto que é muito importante? Para você começar, para conseguir uma vaga como engenheiro, como engenheira, você precisa provar que a sua formação no Brasil é válida na Alemanha. E com isso, quem vai te contratar saberá que você tem o mínimo, que é o diploma de engenharia, para exercer o cargo de engenheiro ou de engenheira. Qual que é o pensamento do brasileiro, inicialmente, né? Putz, eu me formei no Brasil, então provavelmente a minha formação não é validada, né? Ou, enfim, vai ser burocrático conseguir essa equivalência do diploma, a engenharia alemã é superior, entre outros pensamentos que vêm, né, de engenheiros brasileiros que eu já ouvi e que também eu já pensei há muito tempo atrás, quando eu não conhecia. O que eu posso adiantar é que a nossa engenharia é mais completa
e mais robusta, com 5 anos de bacharelado, enquanto a deles 3 anos e meio. Quando a gente fala de reconhecimento, validação, daí fica melhor ainda. Primeiro, quando a gente acessa o banco de dados do governo, que se chama Anabim, é um banco de dados gratuito, disponível já na internet, e você pode verificar se a sua universidade e se a sua formação estão listadas lá. Se a sua universidade estiver com a avaliação H+, e se o teu curso estiver listado lá como validado ou reconhecido ou equivalente, né, essas duas informações, tanto da tua instituição que você se formou em engenheira, quanto do teu curso, você já tem a equivalência de diploma na Alemanha. Você não precisa pagar nenhum centavo. É gratuito, ponto final. Agora, se essas informações não estiverem disponíveis, tanto da universidade e ou do curso, você vai ter que dar entrada independente nesse reconhecimento, né, num órgão chamado ZAB. E esse reconhecimento tem um valor específico, atualmente de 208 euros, tá em torno de R$1.200, R$1.300, né, na cotação atual. E quando você faz esse reconhecimento, e eu falo isso porque vários mentorados já fizeram isso e tiveram esse resultado, o nosso bacharelado no Brasil é normalmente reconhecido como entre bacharelado e mestrado aqui na Alemanha. Ou seja, você se forma em bacharel, né, em bacharelado no Brasil, e aqui na Alemanha a sua formação é reconhecida como maior que bacharelado, quase mestrado. Isso porque a nossa carga horária é muito mais alta do que a deles, o conteúdo, né, das disciplinas e do curso é mais robusto. Então essa é mais uma vantagem de se aplicar à Alemanha, e algo que você precisa fazer se não teve equivalência gratuita pelo site da Anabim. Isso vai ajudar você a se posicionar tanto no mercado de trabalho, né, durante as aplicações. Não necessariamente você precisa ter isso durante as aplicações, mas vai te ajudar, né? Mas você vai ter que ter isso com certeza quando você dá entrada no visto de trabalho. Ou seja, quando você receber um contrato assinado de uma empresa alemã com os pré-requisitos de contratação pelo Blue Card, né, que é o cartão azul da Alemanha para profissionais qualificados como nós engenheiros, você vai precisar apresentar isso para conseguir dar entrada, tá? Então esse é mais um ponto de como você deve iniciar o processo. E esse processo é feito de várias etapas iniciais que você pode fazer em paralelo. Isso é importante. Você pode fazer em paralelo e em português, né? Porque, como eu estou trazendo aqui, essa organização e essas informações você consegue aí encontrar na internet, no meu canal, claro, e você consegue colocar em prática simultaneamente com outras atividades, não precisar ficar esperando, né? O tempo é algo limitado e realmente muito importante durante esse processo. Então vocês precisam sempre colocar atividades em paralelo para que você consiga otimizar esse tempo, tá bom? Legal. Mais um ponto importante para começar esse processo é você entender que o mercado de trabalho alemão, ele é muito organizado e profissional. Então quando a gente trata de relocação, de aplicação, tudo que é um processo que exige sim uma certa burocracia, você precisa estar extremamente organizado e bem informado. Se você chegar para uma entrevista ou até um contato com o recrutador onde você não tem informações básicas sobre como funciona a contratação, você vai ser um alvo fácil de recrutadores que não têm a mesma informação e que vão te deixar passar ou chamar um próximo candidato, porque eles não sabem que é facilmente possível contratar
um engenheiro brasileiro formado no Brasil, que está no Brasil, e você possivelmente vai perder muitas oportunidades e entrevistas por ficar patinando nesse tipo de profissional que não tem informação e que você tem que buscar. Então, se você quer entender como funciona esse processo, busque a palavra Blue Card Germany, ou seja, cartão azul Alemanha, né? Profissionais qualificados. Por quê? Porque isso vai fazer com que você tenha acesso Perigo a reportado todas à as frente. informações para a contratação. Por que isso é importante? Quando um recrutador te indagar, você está no Brasil, ou a gente não contrata gente de fora da Europa, por algum motivo, você pode simplesmente explicar e elucidá-lo que a contratação de um brasileiro profissional qualificado é um processo simples e acelerado pelo próprio governo alemão, que tem leis de incentivo para contratação de profissionais estrangeiros. Daí você pergunta, por que eles não sabem disso? Né? Como acontece isso? O problema é que eles trabalham, né, a maioria dos profissionais são terceirizados, trabalham em intermédio de empresas, e os próprios às vezes nem são da Alemanha, então eles nem sabem como funciona o processo. E às vezes eles vêm de outros países que são muito mais burocráticos, né, como a Irlanda, como outros países europeus que são muito mais burocráticos de contratar um profissional estrangeiro, e eles trabalham nesse mercado, né, europeu, e eles não conhecem a dinâmica e a facilidade, ou vamos dizer assim, a simplicidade de contratar um estrangeiro na Alemanha. Então você fica preso na ignorância desse recrutador, porque ele realmente não entende como é que funciona a contratação. Eu aprendi isso com os anos que eu tô aqui na Alemanha, tá? Eu tô aqui há 10 anos. Não são 10 dias, não são 10 meses, são 10 anos, né? Praticamente 10 anos. Então, eu aprendi isso no sufoco. Eu aprendi isso conversando com outros profissionais. Eu aprendi isso sendo amigo de hire manager, pessoas que contratam, de RH, trocando ideia, ajudando mentorados, engenheiros, e assim por diante. E passando pelo próprio processo, tá bom? Então, você precisa estar preparado, organizado, saber de todas as informações para a contratação, e quando você for se aplicar, ter um mapa de candidatura alinhado, profissional, como o mercado de trabalho alemão pede. Tá? Esse é um ponto que você precisa se adequar e olhar no começo, para que te garanta essa inserção, ou pelo menos esse primeiro passo dentro do processo seletivo alemão, tá bom? Então, trazer aí informação de maneira organizada, com clareza, né, e profissional é um must. Você tem que fazer, senão você vai ser descartado, porque existem muitos profissionais que gostariam de trabalhar na Alemanha. Não é porque tem escassez de profissionais que eles estão pegando qualquer um. Vocês têm que entender que eles vão buscar a cereja do bolo. Eles querem a melhor parte. Então, de 100 candidatos que se aplicam, eu chuto aí que 20% eles ainda ficam na disputa dessa vaga. Os outros 80 são descartados por N motivos. E um deles é mapa de candidatura incompleto, né, a formatação fora do padrão, ter uma aplicação extremamente genérica e deixar aquela lacuna, aquela objeção, aquele problema escancarado ali no documento, né? Que eles não vão entender. Será que eu posso contratar um engenheiro que está no Brasil, que está nesse país? E você precisa preparar a sua documentação para que isso seja quebrado de começo, que não tenha possibilidade deles conseguirem te eliminar por esse sentimento de será que eu devo? Né? Mesmo que você não tenha passaporte europeu, mesmo que você não tenha alemão, você precisa utilizar estratégias para conseguir quebrar esse tipo de objeção de quem vai ler o seu currículo, a sua aplicação, o seu mapa de candidatura, tá? Legal. E esses são alguns pontos
que eu queria trazer antes de falar do principal, que pra mim, quando você olha para a Alemanha, olha para a oportunidade de trabalhar na Alemanha, você tem que entender que a Alemanha é sim, igual aos outros países, né, uma oportunidade gigantesca de crescimento pessoal e profissional. Por que eu indico a Alemanha? Porque eu vivo na Alemanha há 10 anos, eu sei exatamente como é sair de estagiário, que nunca teve uma oportunidade no Brasil, né, como engenheiro, entrar aqui como engenheiro júnior, passar para engenheiro pleno e finalmente chegar ao engenheiro sênior, tendo esse background de não falar alemão, de falar o inglês bem quebrado, depois ir melhorando com a oportunidade de entrar aqui no mercado de trabalho, de não ter passaporte europeu no começo, e agora depois de quase 10 anos conseguir a naturalização alemã, né, e agora tem os 2 passaportes, o brasileiro e o alemão. Então eu consegui passar por todo o processo e pude entender muitas nuances e ajudar outros engenheiros. Então eu trago para você aqui que uma delas é você ter foco. O seu foco tem que ser específico na Alemanha. E eu não estou falando que você deve exclusivamente fechar os olhos para qualquer outra oportunidade. O que eu digo é o seguinte: se você busca genuinamente a tua oportunidade no mercado de trabalho do exterior, você precisa entender o que você busca. É literalmente o que você está buscando. É só dinheiro? É só um cargo no exterior? É só a oportunidade de trabalhar num outro idioma? Você precisa buscar isso, né, dentro de você. E depois disso, você precisa escolher: ok, esse é o país, esse é o local, e assim seguir focado, seguir focada. Por que eu indico a Alemanha? Porque ela não tem língua materna em inglês. Aí você vai falar: Gerson, daí me pegou, porque eu não sei alemão. Não, é aí que é a vantagem. Tem muitas empresas e muitas vagas ainda com somente o inglês como pré-requisito. O alemão é um plus, ou às vezes nem é um plus. Às vezes português é um plus, às vezes espanhol é um plus, né? E com o inglês não a língua materna, eles aceitam de uma maneira muito mais tranquila você não ter o inglês perfeito. Tem que ser o inglês que consegue se comunicar. E é isso que me fez escolher e continuar no mercado de trabalho alemão. Porque eu nunca fui a pessoa que manjava do idioma, que sabia muito bem o idioma. Eu sou uma pessoa que sempre tive dificuldade em aprender um idioma. Eu não sou aquela pessoa que tem aquela memória boa, ou enfim, qual que é o nome que eles têm para isso, de assimilar. Uma vez que eu ouço, eu já assimilei, eu já consigo falar, eu já consigo pronunciar. Eu não sou assim. Então esse foi o mercado que me deu a oportunidade de entrar, mesmo não estando perfeito, mesmo tendo as minhas dificuldades e limitações, e pela escassez deles, eu consegui balancear com o que eu conseguiria trazer para a mesa, né? Eu conseguiria fazer com que eles me contratassem e eu conseguisse ajudar eles, e ao mesmo tempo, estando aqui, eles me ajudaram, porque eu melhorei meu inglês, eu aprendi alemão, eu, nesse período, trabalhei e ganhei em euro, né? Consegui crescer na carreira como profissional, como pessoa também, formei minha família aqui na Alemanha e me desenvolvi como pessoa, né? Eu já visitei a Ásia quase 10 vezes, agora nos próximos meses eu vou fazer a 10ª visita à Ásia, majoritariamente no Japão. Então é muito legal você ter convívio com outras culturas, entender que todo mundo tem sua limitação, e a Alemanha para mim é um mercado de trabalho um dos mais profissionais, que não tem joguinho, que não tem firula, que não tem diz que me diz, coisa por trás, pelo menos na engenharia, pelo menos nos meus 10 anos de experiência aqui, né? Não tenho como falar de todas as empresas, não tenho como falar de todas as pessoas, mas que eu tenho que falar da minha experiência, do que eu vejo, do posicionamento deles e do respeito deles para conosco, né? Então, você precisa olhar para isso, olhar para o fato de que se você buscar mirar para todos os países, talvez você consiga mais oportunidades, sim, mas será que você vai conseguir ter tempo suficiente para preparar toda a sua documentação, para preparar toda a sua narrativa para cada país, para cada vaga, para cada empresa que você se aplica, entender todo o processo de contratação de cada país, né, de cada situação que você se encontra? Eu percebi
que se você focar em um país especificamente e colocar força total nisso, as coisas acontecem mais rápido. Para mim, levou 5 meses para eu conseguir a minha vaga na Alemanha. Para alguns engenheiros que eu ajudei, até mais rápido, outros não, porque depende muito do teu perfil também atual, né? E do teu engajamento com o projeto Alemanha. Mas o que eu entendi é, quanto mais focado você está no projeto e você não olha para o lado, você não gasta tempo com outros países, outras opções, há uma chance gigantesca de você conseguir fazer isso em menos de 12 meses, tá? Então, mesmo que você não tenha alemão, mesmo que você tenha um perfil simples, né, profissional, simples que eu digo é um diploma, experiências voltadas a estágios, iniciação científica, voluntariado, talvez até fora da área da Alemanha, da engenharia, mas que isso tudo alinhado e posicionado como especialista em resolver tal desafio, tal problema, você consegue a sua vaga aqui na Alemanha, tá bem? Então, esses aqui são os meus 2 cents, né? A minha contribuição para quem quer iniciar esse processo de trabalhar na Alemanha e está se perguntando o que eu devo fazer. E eu espero que você entenda que existe muita informação na internet, que ela ajuda, mas também atrapalha se você não tiver um guia, se você não tiver uma metodologia para aplicar isso, tá? E se você precisar de suporte, escreve aí no comentário, dá um toque ou chama no privado e a gente se fala. Valeu, um abraço.